Boa noite a todos. Meu nome é Rose Campos, sou colaboradora do Lar Irmã Zarabatana, casa espírita localizada no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Convido a todos, nesse momento, antes de começarmos a nossa palestra dessa noite de sexta-feira, dia 19 de junho de 2020, convido então a todos a nos reunirmos numa singela prece inicial. Fechem seus olhos, respirem profundamente. Senhor Jesus, Mestre amado e amigo, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecemos também a Irmã Zarabatana, nossa benfeitora, e a todos os trabalhadores do lar, que estão sempre nos envolvendo, nos amparando, nos intuindo. Pedimos nesse momento que estejam conosco, que envolvam nossos corações e nossas mentes, de forma que possamos aproveitar ao máximo o conteúdo aqui apresentado, para que essas reflexões nos inspirem, ampliem as nossas consciências e nos auxiliem a nos tornarmos pessoas melhores, espíritos imortais, com mais qualidade de informação para o enfrentamento da vida. Obrigado, Mestre. Obrigado, Pai. Obrigado a todos aqueles envolvidos que se interessam particularmente pela existência de cada um de nós. Que assim seja, com a graça de Deus. Nós vamos falar hoje sobre ajuda-te e o céu te ajudará. Mas é uma proposta de falarmos sobre a ação na oração. Porque se nós repararmos bem no Evangelho, quando Mateus coloca para nós que no Evangelho de Mateus, nós temos registrado que o Mestre teria dito para nós: buscais e achareis, ajuda-te, o céu te ajudará. Batei e abre-se-vos-á. Me chama muita atenção a quantidade de verbos utilizados pelo Cristo. E verbo nos reporta a ação, a fazer alguma coisa. O Cristo nos convida a não ficarmos parados. Ele nos convida a agirmos. E com relação a isso, eu encontrei uma mensagem, uma reflexão muito interessante do Espírito André Luiz, que está contida no livro Coragem. É um livro de psicografia de Chico Xavier, autoria de diversos espíritos. E nessa mensagem de André Luiz, ele diz assim para nós, a respeito desse convite, né, dessa afirmação: ajuda-te e o céu te ajudará. O nome dessa mensagem dele é Ajuda-te a ti mesmo. Ele diz assim: nas leis da reencarnação, quase todos nós aqui na Terra temos passado a resgatar, presente a viver e um futuro a construir. André Luiz nos lembra, nos recorda que nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui reencarnados sem um propósito. Se estamos aqui, fazemos parte ainda do grupo de espíritos que necessitam reencarnar, é porque precisamos aprender algo. Precisamos lapidar as nossas almas, burilar o nosso espírito. Precisamos trabalhar o que nós temos dentro de nós, para que possamos dar um passo adiante no caminho da nossa evolução. Ele diz que quase todos nós, porque realmente existem espíritos que estão reencarnados, que são missionários, que já não têm muito mais o que lapidar nas suas almas, estão aqui a trabalho para ajudar a todos nós
Mas isso é uma minoria. A maioria de nós estamos aqui para aprender nessa escola. E temos lições a aprender. E assim como um aluno que está na escola, ele tem as suas tarefas a cumprir. Ninguém faz as provas pelo aluno. Não há professor que pegue na mão do aluno e que faça a prova por ele. O resultado, as boas notas, elas demandam o esforço do aluno. Todos nós sabemos disso. E nós precisamos lembrar que nós somos alunos na escola da Terra. E com isso, como nós temos, lembra bem André Luiz, se temos esse passado a resgatar, um presente para viver, porque estamos construindo um futuro, ele comenta, ele nos lembra que nós temos dentro dessas concessões divinas, nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho. É o aqui e o nosso melhor momento é o agora. Não existe a melhor oportunidade. Por mais que possa parecer estranho, por mais difícil que naquele momento cada um de nós possa imaginar que o aqui e o agora seja a nossa ferramenta ideal, mas é essa exatamente a mensagem de Jesus. E é isso que os espíritos amigos vêm corroborar, vêm nos lembrar, porque cada minuto vivido, cada instante que nós temos aqui da nossa vida é uma oportunidade. Uma vez esse instante passado, ele passou. E ele, quando trabalhado, quando vivido, quando experimentado da melhor forma, ele se transforma no suporte, a sustentação do momento seguinte, que é o nosso futuro. E quando o futuro chegar, por conta de um presente vivido de forma consciente, da melhor maneira, tendo feito o melhor que nós podíamos, o futuro vai chegar com melhor base, melhor alicerce. E assim sucessivamente, dia após dia, vivendo da melhor forma o aqui e o agora, a gente vai construir as bases da vida espiritual feliz que a gente tanto quer. Passando a pensar nisso, refletindo nisso, voltando ao Evangelho, no capítulo 25, os espíritos comentaram com Kardec, ele deixou registrado, a seguinte informação, preciosa informação. Deus, ele nos outorgou o desejo incessante pelo melhor. No momento em que Deus nos criou a cada um de nós, dentro de nós, ele outorgou, ou seja, ele nos imprimiu. Dentro de nós, da nossa centelha divina, existe isso, esse desejo pelo melhor, sempre. É por isso que nós estamos sempre na busca de algo. É por isso que nosso espírito está sempre ansiando, pedindo, querendo, porque isso está dentro de nós, faz parte da natureza do nosso espírito. Então, se ele outorgou esse desejo incessante, quais são as ferramentas? Como é que aqui na Terra nós podemos, então, nós vemos esse processo de progresso, de busca pelo melhor acontecendo o tempo todo? Eles explicam para a gente que esse desejo, isso que está dentro de nós, enraizado dentro de nós, é que nos impele a pesquisa por tudo que vai fazer a gente melhorar. Está assim no texto, é textual. É esse desejo que o impele o homem à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas e às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Se nós vemos isso a nível coletivo, veja só que interessante,
da época da pedra lascada até hoje, onde nós praticamente trazemos um mundo nas nossas mãos através de um smartphone. O tempo todo nós estamos evoluindo e progredindo, buscando através das descobertas, do esforço feito por nós, humanidade, para cada vez mais melhorar, cada vez mais acessar a circunstâncias que nos auxiliem a progredir. E isso é incessante. Hoje nós estamos na posição em que estamos e ainda vamos conquistar muito mais. No planeta regenerado, na Terra, já não mais um mundo de provas e expiações, um mundo regenerado. Imaginem só, meus irmãos, minhas irmãs, as coisas, as maravilhas que nós teremos acesso, o que não nos aguarda. E esse progresso, ele é incessante, é uma lei natural. Tudo progride. E nós buscamos isso como sociedade, mas nós também buscamos isso como indivíduo. Nós buscamos individualmente, necessitamos buscar, precisamos buscar para que nós façamos esse trajeto do nosso progresso individual. Aí a pergunta é a seguinte, também, mas então, e quanto ao pedir e obtereis? Isso que eu necessito, isso que eu almejo, o que eu quero, eu não posso simplesmente pedir, fazer a minha prece, orar, pedir a Deus que Ele me conceda aquilo que eu quero, seja o que for. Seja o que for. Seja algo de ordem material, seja algo de ordem moral, emocional, afetiva. Eu posso orar? Sim, claro que eu posso orar. Todos nós podemos. Jesus nos ensina a orar. Ele diz para nós que é importante que oremos e podemos fazer orações de louvor, de pedido e de gratidão. Mas o ato de orar não nos desobriga da necessidade de agir. Dentro da própria palavra, quando formos orar, lembremos disso. Oração. Orar nos leva também à necessidade de agir. É necessário a nossa ação para mobilizar as energias, para que tudo mexa, para que tudo se mova, para que possamos fazer com que entremos no fluxo divino, no fluxo da prosperidade em todos os aspectos da nossa vida, para que aquilo que nós estamos pedindo possa ser atraído até nós, atraído magneticamente mesmo, por conta daquilo que nós estamos mobilizando, nós estamos fazendo em favor, para que aquilo aconteça. Não é simplesmente orar e cruzar os braços e esperar que caia no nosso colo. É pedir sim, mas já pedir agradecendo por aquilo que nós vamos conseguir e ao mesmo tempo fazendo o nosso melhor para que isso venha até nós. Nesse sentido, a reflexão lá no capítulo 25 no Evangelho continua dizendo o seguinte para nós. Olha só, nós vamos pedir, mas os espíritos não vão isentar o homem da lei do trabalho. Eles vêm unicamente mostrar para nós a meta que nos cumpre atingir. Eles estão nos ensinando qual é o nosso objetivo, qual é a nossa meta, o progresso espiritual, a felicidade do nosso espírito através da nossa melhoria, da nossa reforma íntima, do burilar daquilo que nós trazemos dentro de nós que ainda não é tão bom, mas que necessita melhorar. Então, eles nos mostram que nós precisamos atingir esse caminho. Olha lá. E dizem assim, eles vêm unicamente mostrar-lhe a meta que ele cumpre, atingir o caminho que a ela conduz. Eles nos dizem, anda
e chegarás. Toparás com pedras. Sim, existirão pedras no caminho. Olha para essas pedras, observa as pedras, não ignore as pedras. Afasta do caminho tu mesmo. Eles não dizem que vão eles afastar as pedras do caminho sem que nós observemos a pedra, sem que nós façamos o nosso movimento no sentido de superar aquela dificuldade. Eles vão estar ao nosso lado. Eles inclusive nos dizem o seguinte: nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Nós precisamos querer. As palavras não são ditas em vão. Elas não estão ali registradas no Evangelho segundo o Espiritismo para que nós façamos uma leitura por alto. Por isso, sempre o convite para que estejamos sempre estudando o Evangelho, para que nós façamos um estudo do que significam as palavras, do que eles querem nos dizer com essas informações. Eles estão sendo claros. Nós estaremos ao seu lado. Nós vamos lhes dar a força necessária, desde que vocês queiram empregar essa força. A diferença, o contraste da imagem da criatura de braços cruzados, da criatura que ergue o seu braço e dá a mão, que se conecta, que aceita o auxílio que está sendo oferecido, mas de forma consciente. Ele diz: queiram, e nós estaremos aqui ao seu lado para lhes dar a força necessária. Então, é importante que nós façamos a nossa parte. E fazer a nossa parte, às vezes, mesmo no momento mais difícil, em que a situação está muito, muito barra pesada, eles nos convidam a dar o primeiro passo. É preciso dar o primeiro passo. É preciso, ao pedir forças, é preciso que a gente levante da cama, que saia da inércia, que faça alguma coisa, que não fique aguardando que essa força venha nos fazer levitar do estado em que nós estamos. Nós precisamos fazer a nossa parte, começando nem que seja aos pouquinhos. Se você hoje, que nos ouve aqui nessa noite, no futuro, que venha ouvir esse vídeo, se você se encontra naquela posição em que você não tem ânimo para nada, para, respira, pensa na tua volta o que você pode fazer no momento presente para mudar essa situação. Pede ao alto forças, pede ao alto inspiração, mas levanta da onde estiver. Sai da inércia, lava o rosto, abre a janela, dá um sorriso, procura uma pessoa, converse com alguém, passa a mão no telefone, ligue para alguém, entre na internet, busque uma palestra, uma música, algo que eleve o teu espírito, que te faça melhorar, se sentir um pouco mais animado. Dê um passo de cada vez, mas dê esse passo. É exatamente isso que eles nos pedem. Eles querem nos ajudar, mas é preciso que a gente queira ser ajudado. É preciso que a gente queira empregar essa força que já existe dentro de nós. Ela pode estar adormecida momentaneamente. É como se nós estivéssemos anestesiados às vezes por conta do medo, da insegurança, mas eles nos pedem: não façam isso. Queiram mudar, queiram se ajudar. Temos um trabalhador espiritual na nossa casa, que é quem coordena os trabalhos da desobsessão, que eu já ouvi falar inúmeras vezes, para as pessoas que passam ali por aquele trabalho. Ele diz: filho, filha, você precisa se ajudar. Comece
eu vou lhe dar um dever de casa. Comece o dia com um grande sorriso no rosto. Nem que seja um sorriso forçado. Olhe no espelho e sorria para você. Olhe para você e sorria. Comece o seu dia com um sorriso. Ou seja, o que ele quer dizer é, movimente algo, faça algo cuja vibração é positiva, dê esse passo. Não pare, não desista, não desanime. Bom, do ponto de vista moral, o que os espíritos nos explicam, que essas palavras, esse ensinamento, o ajuda-te e o céu te ajudará, diz o seguinte para nós: pedi luz, luz que vos clareie o caminho, e essa luz vai ser dada. Você não sabe o que fazer? Pede uma intuição, pede que os caminhos sejam abertos, que você possa perceber, que você possa enxergar a luz, possa enxergar a solução aonde ela se encontra. Pede força para resistir ao mal, e essa força vai ser dada. Aquele momento em que a gente percebe que a gente está tendo dificuldade em ser mais tolerante com aquele parente difícil, com aquela pessoa que a gente tem tanta dificuldade de lidar com ela, mas a gente está está sempre brigando, está sempre cedendo à nossa impaciência, ao nosso mau humor com aquela pessoa. Pedir mesmo força para a gente conseguir superar isso. Força para a gente, antes de revidar, respirar, parar, pensar 2 vezes. E ao invés de revidar com uma palavra amarga, com uma palavra azeda, a gente fazer o silêncio, colocar na boca a água da paz, como dizia Chico Xavier. A gente não responder, a gente não ser malcriado, a gente ser naquele momento mais sereno, mais humilde e silenciar diante daquela ofensa, diante daquela situação difícil. Silenciar, acalmar o coração e não revidar não significa não ser forte, não significa ser fraco diante da circunstância, significa ser forte diante da luta a ser travada, a luta por nós mesmos, a luta que nós temos que travar para burilar aquilo que a gente tem em nós, aquele nosso lado sombra, que está sempre querendo brigar, que está sempre querendo reagir, que está sempre querendo dizer para o outro, não, eu sou o dono da verdade, a minha opinião é a que vale, você está errado. É aquele nosso lado que está sempre querendo manter o controle sobre tudo, quando na verdade a gente não controla nada, a gente não pode controlar o outro, a gente só pode controlar nós mesmos. Então pedir força, e essa força vai vir, pedir assistência dos bons espíritos, e eles vão nos assistir. Eles estão afirmando isso para nós. Isso não são palavras jogadas ao vento. Isso é uma verdade da nossa vida espiritual. Nós não estamos sozinhos. Nós sempre vamos ter esse amparo. Eles dizem para nós pedir bons conselhos e eles nunca vão ser recusados. Às vezes a gente deita com um problema e acorda com uma solução. A gente está querendo resolver uma determinada coisa, a gente não sabe como. A gente pede a orientação, pede a luz, pede o conselho, pede a força. E a gente precisa ficar atento, porque a resposta vai vir. Às vezes a resposta vem por caminhos que a gente não espera. Às vezes é através de uma palavra amiga, um telefonema que a gente recebe e alguém fala alguma coisa para a gente que a gente não esperava. Alguém que nos é apresentado, que uma pessoa que a gente não conhecia, e aquela pessoa traz até nós um fato novo, uma situação inusitada que vai nos ajudar a resolver aquele problema que a gente estava querendo resolver. É uma informação que a gente quer, é um aprendizado novo que a gente nem sabe como e por que um determinado livro chega na nossa mão. A gente abre a internet, a gente vai buscar
uma palestra, alguma coisa, um curso para fazer, e chega até nós a informação, uma propaganda, um anúncio, uma sugestão de vídeo apresentada pelo próprio YouTube, por exemplo, que com a informação que a gente precisava. Ou a gente vai e entra em contato com outras pessoas, principalmente isso. Abrir a nossa vida para que as outras pessoas também participem dela e essa troca e esse intercâmbio possa fazer com que a ajuda que a gente necessita, esse esclarecimento que a gente busca, a solução para aquela questão financeira, para a questão do trabalho que a gente está procurando, enfim, para que as coisas aconteçam na nossa vida, a gente precisa movimentar essas energias. Ajuda-te, o céu te ajudará. Eles continuam dizendo para nós: batei a nossa porta e ela vai ser aberta. Mas peçam com fé, com confiança, fervor, humildade, e eu acrescento ainda, já com muita gratidão. Quando a gente pede já agradecendo por aquilo que a gente recebeu, sem ainda nem ter recebido. Isso é fé. Isso é confiar, isso é entender que somos filhos de Deus e como filho de Deus somos herdeiros de tudo que é bom. Somos nós que boicotamos essas possibilidades dentro da nossa vida, mas porque a gente às vezes quer muito, às vezes a gente quer demais, às vezes a gente quer a mais e às vezes aquilo que a gente pede não é exatamente aquilo que nos faria bem, não para o nosso espírito imortal. Às vezes a ilusão do momento, a ilusão do ego, naquela hora, faz com que a gente imagine que aquilo que a gente está querendo muito, aquilo que a gente almeja demais, seria muito bom. E às vezes aquilo que a gente almeja demais poderia ser uma ferramenta negativa na nossa vida, na nossa estrada. Vou dar um exemplo simples. A gente quer muito, por exemplo, e pede condições financeiras para comprar aquele carro super potente do último modelo, porque a gente tem aquele desejo de ter aquele veículo. Mas a gente não sabe se aquele veículo com um motor tão potente, nas nossas mãos, de repente na mão de um condutor que nós ainda somos, que não sabe ter equilíbrio, utilizando aquele equipamento, aquela ferramenta, a gente não sabe se ter esse carro tão potente na nossa mão não seria a brecha para que mais adiante a gente se viesse a se envolver, por exemplo, num acidente de trânsito fatal, numa estrada, por exemplo, por ter acelerado demais, porque dentro de nós ainda temos esse ímpeto, esse impulso e a gente não tem esse autocontrole. Então a gente pede aquele carro poderoso, mas se aquele carro tão potente na nossa mão pode vir a ser instrumento da nossa derrocada, o mais alto, que sabe o que é bom para nós, ele pode então simplesmente fazer com que esse carro não chegue até nós. É diferente da gente dizer: eu preciso de algo para me locomover, eu quero um carro novo, vou fazer todo o possível para conquistar. Então, se for do meu merecimento, se estiver no cabimento, se for bom para mim, eu já agradeço então. Aquele carro que eu vou ter, esse carro que vai chegar até a mim é o carro que eu mereço, é o carro que eu posso ter, é o carro que é bom para mim. Eu vou fazer todo o esforço possível. E se eu conquistar, é porque está no merecimento, no meu merecimento e no cabimento. Cabe dentro da minha existência. Não vou brigar. Não vou brigar com Deus porque eu não consegui. Não vou dizer: puxa, aquele carro que eu queria, o carro dos meus sonhos, eu não consegui. Poxa, eu não mereço. Deus não me deu aquilo que eu queria. Estou falando de uma coisa material. Estou dando um exemplo material.
Mas isso se aplica a todas as coisas da nossa vida, porque nós podemos estar querendo muito uma determinada coisa, uma determinada situação, uma determinada pessoa, mas às vezes aquela situação, aquela coisa, aquela pessoa na nossa vida pode não ser exatamente aquilo que nosso espírito necessita para ficar bem, para se fortalecer, para continuar seguindo, para continuar progredindo, para continuar cumprindo com o seu propósito de vida nessa nossa existência. Bom, André Luiz, ainda lá naquela mensagem, diz: detenhamo-nos por isso então na importância das horas de hoje. Ele volta a falar: vamos dar valor ao que nós podemos fazer hoje. E falando no dia de hoje, no momento presente, no mês de junho do ano de 2020, onde ainda estamos enfrentando a pandemia do coronavírus, do Covid-19, em que muitos de nós ainda se encontram em estado de isolamento em suas casas, alguns já voltando a sair para os seus trabalhos, mas ainda todos com muito receio, inseguros, com medo, muitos com medo de morrer, muitos com medo de ser contaminados e de morrer. Nós somos espíritas, nós precisamos fazer reflexões como espíritas que somos. É momento para termos calma, é momento para termos resiliência, que é a resiliência, está aqui no nosso texto, o significado dela, capacidade do indivíduo de lidar com problemas, de se adaptar às mudanças, superar obstáculos, ou então de resistir à pressão de situações diversas, situações adversas. É como aquele copo, sabe, aquele copo descartável, mas de um material que a gente amassa, e quando a gente solta, ele vai voltando e volta à posição inicial, ao formato inicial, às vezes com um pouquinho de um craqueladinho, mas ele volta. Ele passa pelaquela pressão, mas ele consegue voltar. Esse é o nosso espírito resiliente. Esse é o aprendizado que a gente precisa desenvolver. Aconteça o que acontecer, nós temos calma e fé, porque as coisas se modificam, elas se adaptam. Nós temos hoje, no nosso planeta, centenas e centenas e centenas de cientistas buscando a solução. Nós vimos lá no início, está lá no Evangelho, o homem vai progredir e ele busca, ele quer o melhor e ele vai buscar, ele vai pesquisar e ele vai alcançar. Através da pesquisa, da ciência, da tecnologia, dos novos inventos, nós estamos buscando, como humanidade, como sociedade, nós estamos em busca. É uma questão de tempo, mas enquanto a solução não chega, enquanto a vacina em massa não chega até nós, precisamos nos adaptar ao momento presente da melhor forma possível, mantendo a calma. Veja só, ainda há pouco nós falamos a respeito de movimentar as energias e também de se abrir em busca do outro. Vamos refletir a esse respeito. Deus ajuda a criatura através das criaturas. É dessa forma que o mais alto, a nível material, faz com que as coisas aconteçam. Não existe a possibilidade de a gente pedir ao mais alto, por exemplo, e do mais alto vir se materializar na nossa frente. Deus, Jesus, os espíritos protetores nos entregando na nossa mão aquilo que a gente está pedindo. Essa frase é muito importante para a gente ter sempre em mente. Deus ajuda as criaturas através das criaturas. André Luiz diz: entre Deus e você, a ponte é o próximo, o nosso próximo. Entre Deus e nós, o nosso próximo é a ponte. A maioria das vezes,
É através do outro, de uma outra pessoa, que as soluções vão chegar até nós. Sejam elas quais forem, através de um bom conselho, através de uma ajuda material, através de uma oportunidade de trabalho, uma oferta de emprego, um ensinamento, uma aula, uma palestra. Pequenos detalhes, pequenas coisas do dia que fazem toda a diferença. No aqui e no agora, precisamos mobilizar as nossas energias, nos movimentar de forma a estarmos com o outro também. Nós estamos vivendo em sociedade, não é à toa. Essa também é uma lei natural. Deus não nos criou para vivermos hibernando, trancados em cavernas. Nós precisamos uns dos outros para melhorar, para crescer, para progredir. E o outro é o outro próximo, é o outro que está dentro de casa, é o outro que está em família, é o vizinho, é a pessoa da sua religião, do seu grupo religioso, do seu trabalho, é o seu cliente, é o seu fornecedor, é o seu instrutor, é o seu professor, é o seu aluno. Nós estamos incessantemente em correlação com as pessoas e essas pessoas, elas são a nossa ponte até Deus. O autor de um livro, ao escrever alguma coisa que está ali inserida naquele livro, ele é o outro, ele é o próximo, que é a nossa ponte. Mas não existe só a ponte do outro que vai nos ajudar a nos conectar, a receber do mais alto, a conseguir acessar aquilo que nós estamos precisando. É importante a gente lembrar que nós somos o próximo de uma outra pessoa. Nós somos a ponte, nós podemos ser e devemos ser a ponte entre o nosso semelhante e Deus. O que significa isso? Significa que é importante que nós façamos a nossa parte ajudando ao outro da melhor forma possível. Sempre, sempre que possível. Não é à toa que Francisco de Assis colocou na sua oração aquela frase que todos nós cansamos de repetir, mas às vezes a gente não para pensar no significado dela. Pois é dando que se recebe. É sendo a ponte para uma outra pessoa, ou seja, sendo aquela criatura que mobiliza energias para poder entregar a alguém algo que aquele alguém está necessitando, seja de cunho moral, emocional, material. É saindo de nós mesmos, deixando de pensar só no nosso umbigo, no nosso ego, e pensando no nosso próximo, é que nós estamos mobilizando energias favoráveis para que um outro próximo, uma outra criatura, olhe para nós e mobilize energias dela em prol de nos ajudar. Pois é dando que se recebe, é mobilizando essas energias, é colocando em ação, é agindo que nós fazemos com que o céu também nos ajude. É não ficar parado, nem que seja começando com um sorriso diário, um passo por dia, um movimento de cada vez. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Cada vez com mais confiança, estimulando aquilo que a gente tem dentro de nós que é bom, e não somente valorizando e dando força para o que nós temos dentro de nós, que nos coloca para baixo. Nossa irmã Zarabatana, nossa benfeitora, ela nos trouxe uma mensagem agora no mês de maio, e através dessa mensagem ela diz assim, várias outras coisas, mas uma das frases dela, ela diz que com cautela, nós temos que ter cautela. Cautela com tudo que for tristeza e muita força para escapar à turva névoa dos caminhos condenáveis. Olha só, ela disse para nós agora em maio, através de uma psicografia. Cautela com tudo que for tristeza. Atenção,
não vamos ficar só procurando acessar, ter conexão, contato com coisas tristes, notícias pesadas o tempo todo. Força para escapar a turva névoa dos caminhos condenáveis. Nós já sabemos, nós já temos discernimento para saber quais são os caminhos condenáveis, quais são as pegadinhas, as armadilhas que essa nossa vida, que essa vida de sociedade nos oferece, e a gente acaba sem querer às vezes escorregando, a gente acaba se deixando influenciar por determinadas coisas e a gente cai acaba se deixando envolver por essa névoa de negatividade, de atitudes menos positivas diante do nosso próximo. Ela diz para nós, silêncio, ou seja, aquietem os corações, observem, silêncio, confiança e oração, para prosseguir, para passar por esse período, principalmente por esse período, sem quedas maiores no vosso mundo cheio de precipícios. É fato, existem muitos precipícios convidativos para a gente tropeçar e cair lá dentro deles. E as quedas são duras para o espírito, porque esses precipícios que a gente cai hoje, espiritualmente falando, a gente vai demorar muito tempo para a gente se erguer. E olha, gente, essa é em pequenas sutilezas, no hoje, no aqui, no agora, no dia a dia, pequenos detalhes a gente precisa estar atento. Quais são esses caminhos escusos, quais são essas coisas que essa vida oferece para a gente, que quando a gente percebe, a gente já está se deixando envolver com sentimentos de raiva, de revolta, de indignação, mas que acaba fazendo com que a gente fique amargo, bravo, sabe, entre em xingamentos, em situações tensas, pesadas, que nos envolvem como indivíduo e como grupo, que vai nos atrelando a outras pessoas que estão pensando da mesma maneira. E isso vibratoriamente vai pesando. Energeticamente isso é denso. E a gente emite e recebe aquilo que a gente vibra. Para os que não tiveram a oportunidade de assistir a palestra da nossa colega Marina, que foi postada no nosso canal na sexta-feira anterior, assistam. Ela fala exatamente sobre isso. Há umas 2 sextas-feiras atrás. Está aqui no canal disponível. A gente precisa ter muita atenção. Atenção, vigiar. Vigiar, olhar, estar atento a essas pedras do caminho. Vigiar e orar. Irmã Zarabatana continua nos dizendo, ela diz, olha como a espiritualidade está agindo. Estamos, como nós informamos, estamos atendendo sim às vossas dores físicas e espirituais, mas é necessário que vossa atenção e união façam-se presentes nessas horas extremamente difíceis. Eles estão, os espíritos amigos, os benfeitores estão conosco, eles estão vindo até nós, eles vêm aos nossos lares, eles estão atentos. A nossa casa, a equipe espiritual, toda quarta-feira, 10 horas da noite, vai aos lares que colocam a água para fluidificação, aquela água é fluidificada para ser tomada durante a semana seguinte, toda quarta-feira. A equipe trabalhadora do Lar Irmã Zarabatana se conecta às pessoas que estão conectadas. Olha só o que ela nos pede, união, atenção, a união entre quem? Entre todos nós. Nós precisamos estar unidos num esforço maior e melhor, para que nós todos enfrentemos tudo o que precisa ser enfrentado de forma positiva, que contemos uns com os outros. Não somos barco à deriva. Nós somos embarcações que estão todas atreladas, estão todas amarradas com nós muito firmes. Nós não estamos à deriva nesse oceano de incertezas e insegurança.
Só vai estar à deriva quem não fizer por onde amarrar a sua corda, atrelar a sua corda ao barco vizinho. União, atenção e união, ela nos convoca a isso. Irmã Zarabatana continua nos dizendo, a luz maior, ela nos informa, ela nos afirma, existe uma luz maior, existe um poder maior. Ela desce em misericórdia. E tornamos a repetir humildemente. Ela muito humilde diz, torno a repetir humildemente. Essa luz desce em feixes de luzes das falanges trabalhadoras. Como é que Deus está nos atingindo? Como é que Ele está atuando em nós? Através das falanges trabalhadoras que estão trabalhando incessantemente a nosso favor. E ela diz, ela nos convoca, ela nos pede, ela afirma. Olha a frase de Irmã Zarabatana, não percam a fé diante das dores. Exatamente aquela fé que os Espíritos nos pedem lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Façam as suas orações, peçam ao mais alto, mas com fé, com confiança, como eu disse, com gratidão. Irmã Zarabatana diz, lutamos hoje, ou seja, todas as falanges do bem. Lutamos hoje pelo mundo todo, em todo o planeta eles estão lutando, eles estão trabalhando. Mais fortes do que nunca, ela afirma. E com muita coragem, olha o exemplo que eles nos dão, de coragem. Dispomos, com muita coragem, dispomos para vos consolar da dádiva do imenso trabalho. O trabalho é uma dádiva. Irmã Zarabatana está dizendo isso textualmente. Eles não param de trabalhar a nosso favor. Eles só estão nos pedindo, façam a sua parte. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Ajuda-te a ti mesmo, como diz André Luiz. Vamos fazer por nós hoje, para que os outros possam fazer por nós. Não vamos simplesmente ficar parados. Vontade ativa. André Luiz diz ainda na mensagem dele, diz-nos a sabedoria de todos os tempos, ajuda-te que o céu te ajudará. Ele diz, essa afirmativa sublime, nós nos permitimos parafrasear essa afirmativa dizendo, ajuda-te hoje, que o céu te ajudará sempre. Essa mensagem de André Luiz é muito interessante, ela está no livro Coragem. Como eu comentei antes, depois eu vou deixar aqui nos comentários também, para que vocês possam acessar e ler a mensagem na íntegra, caso queiram. É bem interessante. Bom, Irmã Zarabatana conclui a mensagem dela para nós. E é assim que nós vamos concluir essa nossa reflexão da noite de hoje, dizendo, humilde e pequenina que sou, sigo os comandos unidos do Alto Iluminado. Olha, mais uma vez, ela colocando a sua postura humilde, de trabalhadora, Irmã Zarabatana se colocando da forma humilde. Ela diz, humilde e pequenina que sou, eu sigo os comandos unidos do Alto Iluminado. E eu serenizo os corações aflitos. Ela veio falar conosco, ela nos trouxe essa mensagem, porque o Alto Iluminado permitiu que ela fizesse isso. Ele permitiu que ela viesse no mês de maio de 2020 deixar essa mensagem para todos nós, para serenizar os nossos corações. E ela diz, e ela afirma, estamos lutando juntamente com a grande luz no combate do bem. Então, com essa mensagem que envolve, que acalenta nossos corações, eu gostaria de encerrar a reflexão de hoje, deixando essa informação para cada um de nós, para que essa informação ela entre em nossas mentes e seja refletida
cada um dentro das nossas vidas, dentro das nossas necessidades, essa informação de que nós precisamos nos ajudar, nós precisamos da ação, nós precisamos agir, nos movimentar para que o céu nos ajude. São em pequenos detalhes. Não ficar parado, de braços cruzados, esperando que caia do céu. Isso não é uma realidade na nossa vida. Aqui na Terra, nós precisamos fazer. Se nós queremos ser um excelente violonista, nós temos que praticar muitas horas. Se nós queremos ter paciência, nós precisamos estar diante de situações que vão testar a nossa paciência e precisamos a cada dia ter um comportamento melhor do que na véspera, cada dia mais paciente. Se nós precisamos aprender a perdoar, se nós estamos aqui convivendo com criaturas difíceis, talvez dentro dos nossos próprios lares, espíritos que estão reencarnados junto conosco para que nós nos perdoemos, nós precisamos substituir as nossas atitudes tendenciais, aquela instintiva da briga, por outro tipo de atitude, mais pacífica. Talvez começando com o silêncio, ao invés do grito e da briga. Depois do silêncio, quem sabe com pequenas gentilezas. Porque ao nos modificarmos, quando nós nos modificamos, o nosso entorno começa a se modificar. Quando nós fazemos diferente, não é esperar que o outro faça diferente. O outro vai sempre procurar nos ajudar quando nós precisemos, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Quando são situações difíceis em que o nosso posicionamento é que precisa ser de ação, o nosso posicionamento é que precisa ser de fazer diferente em busca de uma existência melhor, nós não podemos esperar que o outro faça isso por nós. Vamos sim pedir forças ao mais alto e o mais alto vai nos fortalecer. Vamos pedir inspiração e seremos inspirados. Vamos pedir bons conselhos, seremos aconselhados. E em seguida, fiquemos atentos ao que vem em torno de nós. Aquilo que vai vir de informação, fiquemos atentos. Não vamos deixar passar desapercebido. Porque às vezes a resposta daquilo que a gente perguntou está vindo através de um conselho, de uma intuição, de uma palavra, de um telefonema, de um livro, de uma palestra, de um encontro fortuito com uma pessoa, um reencontro com alguém que a gente não via há muito tempo, e aquelas palavras que aquela pessoa transmite para nós, às vezes ali está a resposta daquilo que a gente pediu. Então, a força para superar aquela situação, a gente tem que respirar fundo, acalmar e seguir em frente, fazendo sempre no hoje, agindo no hoje, diferente do que a gente fez ontem. E amanhã, ainda melhor do que a gente fez hoje. Com confiança, com fé, com calma, com a serenidade que a Irmã Zarabatana nos convida, com a resiliência, com muito cuidado para nós não cairmos desses despenhadeiros que essa vida num planeta de provas e expiações sempre convida a gente. São convites, como Jesus disse, são a porta larga. É fácil, muito fácil, passar por uma porta que seja larga. Difícil é passar pela porta estreita. A porta estreita da consciência reta. A porta estreita de quem está agindo com a consciência moral devida. Então, que essa reflexão da noite de hoje nos remeta ao verbo, ao agir, à ação. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará sempre. Meus irmãos e irmãs, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em paz, em luz e bênçãos. Encerramos a nossa reflexão da noite de hoje, esperando que ela tenha, de alguma forma, ajudado, nem que seja um pouquinho,
a levar uma informação a vocês que ajudem a expandir as suas consciências, ajudem a refletir melhor, a encontrar, quem sabe, um ângulo diferente para analisar o momento presente de suas vidas, para que possam fazer desse momento presente um momento diferente, melhor, produtivo e próspero em todos os aspectos, construindo um futuro cada vez melhor. Muito obrigada pela paciência, pela companhia, que Deus nos abençoe.